Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler a primeira carta de Pedro, do capítulo 2 ao 5, dando continuidade assim ao nosso plano bíblico, ao nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje é o dia de número 199. Deixa eu até fazer uma correção aqui, que na descrição está 198. Deixa eu corrigir aqui. Hoje é o nosso dia de número 199 aí do nosso plano de 365 dias. E vamos seguir. Deixe o seu nome nos comentários, de onde você nos acompanha. Quem está conosco ao vivo, consigo ver agora aqui pelo meu retorno, os comentários de vocês. Quem está acompanhando a gravação, coloque também nos comentários. É importante que você deixe aí o seu nome, de onde você nos acompanha. Compartilhe essa leitura e assim a gente vai em frente. Dá o seu like, né? Não esquece aí de dar o joinha e vamos em frente. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra, mais um dia que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Teu direcionamento, a revelação do Teu Santo Espírito ao nosso coração, a sabedoria que vem do alto para nos dar entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar aqui a Bíblia na tela e vamos seguir com a nossa leitura. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Abandonando toda a malícia e todo engano e hipocrisias e invejas e toda a maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benévolo. Então veja que o apóstolo Pedro, nessa primeira parte aqui da sua primeira carta, que como nós falamos ontem, do capítulo 1 ao capítulo 4 da primeira carta de Pedro, ele dá um foco para os sofrimentos, dá uma atenção para a igreja que estava passando por sofrimentos. Então, a orientação é: abandone a malícia, o engano, hipocrisia, invejas. E sobre inveja, a carta anterior falou sobre isso, que foi Tiago. Nós falamos sobre inveja, né? O que é abandonar a inveja? O que é a inveja? Onde se origina a inveja, né? Então, nós falamos na carta anterior que seria uma sabedoria terrena, sedutora e diabólica, pensamentos mundanos, enfim, falamos na carta de Tiago. Então, abandone toda maledicência e, como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, o leite espiritual. Nós vimos também o autor aos Hebreus falando desse leite, né? O leite espiritual, que é o alimento de introdução, né? O primeiro alimento de todo ser humano é o leite, né? E para nós cristãos é o Evangelho. Seria o leite espiritual, seria uma metáfora para o sustento tirado do Evangelho, tá? Um sustento divino tirado do Evangelho. Seria uma metáfora aí para essa palavra, o leite espiritual. Então, ele está dizendo o seguinte: desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que possais crescer. Então, paralelamente aí, como uma criança, para que ela cresça saudável, ela precisa se alimentar inicialmente do leite, né? Todo cristão recém-convertido que descobre o Evangelho, então ele se alimenta
desse leite, e é o nosso leite também diariamente. Diariamente nós precisamos do leite, né? É o nosso leite diário, é o nosso sustento divino vindo do Evangelho e que nos faz crescer, nos dá o conhecimento da sua graça, nos dá o conhecimento da benevolência do Senhor. Como ele diz aqui, versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo. Então, quando ele fala assim, se é que já provastes que o Senhor é benévolo, é como se ele estivesse falando, se é que vocês realmente se converteram ao Evangelho. Porque toda pessoa que se converte ao Evangelho, de cara, logo na conversão, ela tem acesso ao leite espiritual, ao leite genuíno, a esse alimento que vem do Evangelho, e as bases da fé cristã, logo no início a pessoa conhece a benevolência do Senhor, conhece a sua graça, ela é a graça de Deus que nos constrange e que nos leva a uma rendição, a nos rendermos a Ele. Por isso que ele fala, se é que provastes que o Senhor é benévolo, chegando-vos para Ele como para uma pedra viva reprovada, de fato, pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Porquanto também a Escritura contém: eis que tenho posto em Sião a pedra principal, a pedra angular. Eis que tenho posto em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, quando aqui fala sobre a pedra viva, a pedra angular, a pedra principal, está fazendo uma menção ao que já estava escrito no Velho Testamento, como nós lemos aqui no versículo 6, porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, a pedra angular, a pedra eleita, preciosa, e aquele que crê nela não for confundida. Quem é essa pedra principal? Nós já lemos isso esse ano nos Evangelhos, quando Jesus ele disse que ele era a pedra angular. E aqueles que crescem nessa pedra, então, seriam abençoados. Aqueles que não crescem, essa pedra seria como uma pedra de tropeço. Não porque Jesus é uma pedra de tropeço para as pessoas, não. É porque o ensino dele acaba sendo uma pedra de tropeço para quem não crê. Quem nela não crê, como diz aqui, tropeça, né? Versículo 8. E uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, para alguns, o ensino de Cristo é uma pedra viva, uma pedra angular, uma pedra principal. Em uma construção, a pedra que se põe na esquina é a pedra principal. Em uma construção de um arco, a pedra angular é a que colocava no meio do ângulo, que dava a sustentação do arco. Então, para nós que cremos nele, nós temos ele como essa pedra. E nós também, o texto aqui está dizendo, nos tornamos essa pedra. Nós também nos tornamos essa pedra principal, como ele diz aqui, versículo 7. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina. Versículo 5, Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual. Então, nós também, como pedras vivas nas mãos dele, somos edificados como uma casa espiritual, um sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos seguir aqui, vamos continuar. Versículo 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em tempo passado, não éreis povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vocês, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano, por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores, ou aqueles por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui, eu não tinha aberto ainda. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Então, veja só o apelo do apóstolo Pedro para nós, a igreja. Devemos nos submeter, versículo 13, a todo decreto humano. O que é isso? Se submeter às autoridades governamentais, ao Estado, aos nossos senhores, né? A um patrão, a um encarregado. Devemos prestar obediência para bom testemunho. O nosso comportamento, como ele está falando aqui, versículo 12, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vocês, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus. Versículo 13, submetei-vos a todo decreto humano por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governantes ou aqueles por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos, como livres e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. O rei, na época, né, no sistema governamental da época aqui, que era a monarquia, né, onde tinha rei, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós não temos rei, mas nós temos um presidente, governadores, senadores, prefeitos, vereadores, aí vai descendo, né? Autoridades policiais, regionais, nossos patrões, enfim. Então ele está falando, se sujeite, obedeça. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores, com todo temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Olha que choque de realidade. Então ele está falando aqui com os cristãos que estavam passando perseguições, passando por sofrimentos, sendo perseguidos pelos seus patrícios, pelos seus patrões, próprios judeus que tinham um pouco mais de condição do que eles, que acabavam oprimindo a eles, o governo, enfim. Aí ele chega e fala assim, olha, se sujeite aos seus patrões. Os bons, aqueles que são gentis, aqueles que falam gentilmente, e os maus. Olha que choque de realidade. Aí ele diz assim, pois é digno de reconhecimento que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição e sofrimento injustamente. Mas eu estou sendo injustiçado, ele é muito ruim, meu patrão é muito mau, ele é um incrédulo, ele é um perturbado, ele é um endemoniado.
é justo, por causa da consciência para com Deus, que passe por aflição e que sofra injustiça, e que se mantenha fiel, mantenha o seu bom comportamento, mantendo a sua boa consciência para com Deus. Aí ele vai justificar a sua defesa. Por quê? Que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Deixa eu te explicar isso. Que glória será se vocês são esbofeteados por vossas faltas, ou seja, se você está sendo maltratado, perseguido pelas suas faltas, porque você é um mau funcionário, porque você é um servo ruim. Então, porque você não cumpre o seu trabalho direito, aí você vai sofrer punições, ele chama aqui de esbofeteados, né? Então, que glória há se você suportar isso pacientemente? Ou seja, se eu fiz uma coisa errada e eu estou tomando uma bronca do meu patrão, e aí eu suporto aquela bronca com paciência, que glória há nisso? Foi eu que errei, foi eu que fiz uma coisa errada. Eu tenho que suportar com paciência mesmo, né? Eu tenho que assumir a culpa. Não tem glória nenhuma nisso. É o mínimo que se deve fazer qualquer cidadão. Agora, nós que somos de Deus, mesmo sendo uma calúnia, uma injúria, uma perseguição, mesmo sem estar fazendo nada errado, devemos suportar também pacientemente, por causa da nossa consciência para com Deus. Aí ele diz: mas se fazendo o bem sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Não estou fazendo nada de errado, e mesmo assim estou passando por essas perseguições, então vou suportar pacientemente. Isso é aceitável diante de Deus, isso é reconhecido diante de Deus, isso é louvável diante de Deus. Aí ele justifica, né? Para que as pessoas não fiquem falando assim: mas eu vou ficar sofrendo à toa, eu vou ficar pagando pelo que não fiz de graça, suportando aflições de graça. Versículo 21. Porque para isso sois chamado. Pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais suas pisadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Pedro está falando: siga o exemplo de Jesus. Nós fomos chamados para sermos iguais a ele. Nós fomos chamados para seguir as suas pisadas. Quando ele foi injuriado, o que ele fez? Ele ameaçou? Você me paga, você vai ver, eu vou dar o troco. Não. Ele entregou aquele que julga justamente. Pai, o Senhor está vendo o que eu estou passando aí? Está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Aquele que em seu próprio corpo levou nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Porque eres como ovelhas extraviadas, mas agora voltadas ao pastor e bispo das vossas almas. Ele é o nosso pastor e o nosso bispo. Ele, o único no Novo Testamento, que recebe o título de pastor, supremo pastor e bispo, é Jesus Cristo. Aqui na Terra, por organização denominacional, temos essas nomenclaturas, né? Bispo, pastor, mas a autoridade suprema espiritual para reger as nossas vidas é dele, do nosso Senhor Jesus. Capítulo 3. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, de forma semelhante. Então, tudo que foi falado no capítulo anterior, quanto a se sujeitar às autoridades, a se sujeitar aos senhores, a suportar com paciência, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos,
para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Olha o poder que tem o bom comportamento. Ele está dizendo que o nosso bom comportamento, e agora mais especificamente falando de uma esposa, ela pode levar a outra pessoa, ao observar o nosso comportamento, se converter ao Senhor, ser ganho, sem palavra alguma. Sem palavra alguma, só pelo bom comportamento. Ao observar o vosso bom comportamento e a sua reverência, o adorno delas, adorno é enfeites, né? O adorno delas não seja exterior, no entraçamento dos cabelos, no uso do ouro no devido vestuário, mas seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Olha, há um exagero aqui por alguns, né, na interpretação desse texto. Há um exagero por alguns, quando diz que, olha, tá vendo? Por isso que a mulher não pode usar adornos, não pode usar brinco, passar batom, correntes, cabelo, não pode mexer, não pode cortar, né? Não pode fazer trança. Ele está falando de uma forma, como se diz, a gente tem que entender, desde o primeiro dia do ano, nós vamos entender o texto interpretando, sabendo como ele quer ser lido. Isso aqui é uma força de expressão, né? É uma forma de falar. Então, as esposas, não seja o adorno exterior, ou seja, trançar o cabelo, usar ouro, as suas roupas, não seja isso que queira servir de convencimento de que ela é uma pessoa virtuosa, uma mulher maravilhosa, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Não é que ele está falando, não se arrume, né? Resumindo aqui. Mas que a sua maior virtude seja o seu homem interior. Ser bonita por dentro, como diz aqui, o seu ornamento interior. O ornamento de um espírito manso, quieto, tranquilo. Isso tem valor aos olhos de Deus. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo façam bem e não tenham medo de nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo cordeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos. O apelo aqui, gente, é ao comportamento. Ao comportamento da mulher para com o marido, do marido para com a mulher, de um para com os outros. Um espírito manso, tranquilo, temente, reverente, amoroso, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isso fosse chamados, para que possais herdar uma bênção. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreie sua língua do mal e os seus lábios para que não fale maliciosamente. Aparte-se do mal e faça o bem, que busque a paz e siga.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem mal. E quem vos fará mal, se fordes seguidores daquilo que é bom? Mas, se sofrerdes por amor da justiça, felizes sois vós. E não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. Porém, santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, a gente tem que estar sempre preparado para responder diante das pessoas sobre a razão da nossa esperança. Por que nos comportamos assim? Por que agimos assim? Porque vivemos agarrados à nossa maior esperança, à nossa salvação, à nossa fé. Adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor. Por isso, esse é o nosso comportamento. Tendo uma boa consciência para que, enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por acusar falsamente a sua boa conversação em Cristo. Conversação em Cristo. Então, vou ler de novo, tendo uma boa consciência para que, enquanto falam mal de vós como de malfeitores, fiquem envergonhados por acusar falsamente a sua boa conversação em Cristo. Então, deixa falar, pode falar, e que se sintam envergonhados por acusarem falsamente. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasses a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Atenção aqui, dá uma pausa, que a gente vai entrar aqui em um trecho que é de difícil interpretação. Mais um daqueles debates teológicos que diverge aí algumas linhas de pensamentos, tá? Eu vou me ater ao texto, eu vou defender a que eu vejo que é menos problemática, a interpretação menos problemática. Então, vamos puxar aqui um pouco do contexto para a gente entender o que vamos ler na sequência. Então, veja, ele está falando, olha, versículo 17. Porque é melhor, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Então, é melhor você sofrer e passar perseguição por estar fazendo o que é certo, do que você ter que sofrer porque fez o que é errado. Dando o exemplo de Cristo, ele também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasses a Deus. Então, Jesus passou por tudo isso, para que através da injustiça que ele sofreu, mesmo sendo justo, ele nos levasse a Deus. Sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Grave isso. Mas vivificado pelo Espírito. Então está dizendo que ele foi morto na carne, mas o Espírito Santo o trouxe à vida, vivificou, ressuscitou. Pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja. Pelo qual também. Então, olha aqui na tela, olhe na tela, ó. Mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também, ou seja, pelo Espírito. Ele foi vivificado pelo Espírito Santo, e através do Espírito Santo, pelo qual pregou aos espíritos em prisão. Então, aqui está dizendo que foi através do Espírito Santo que ele pregou aos espíritos em prisão. Muita atenção aqui, foca na tela, esquece comentário, é um texto de difícil interpretação. Vamos lá. Então, aqui está dizendo que o Espírito que ressuscitou ele dentre os mortos também pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são esses? Eu vou ler tudo, depois eu vou falar das diferenças de interpretações.
pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Também como esta figura agora, tal como esta figura agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus e pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes lhes foram sujeitadas. Veja, olha aqui para mim. Me responda, por favor, coloque aí nos comentários. Em algum momento aqui nesse texto está dizendo que Jesus desceu ao inferno para pregar? Responda sim ou não. Se sim, justifique. Onde está escrito? Em algum momento aqui no texto que nós lemos, pelo qual foi, pregou aos espíritos em prisão, o qual em outro tempo foram desobedientes, quando tal, e nos dias de Noé, enfim, tal, aí lá no final, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus, enfim. Em algum momento aqui está dizendo que Jesus, quando morreu, desceu e pregou no inferno? Aqui está dizendo isso? Vou aguardar aí a resposta de vocês. A maioria está falando não. A maioria está dizendo não. Não. Pois é. Mas o que acontece? Há uma interpretação onde algumas pessoas dizem que quando Jesus morreu na cruz, ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos daqueles que morreram antes dele, dando para eles uma segunda chance. Que pregou aos demônios, pregou aos espíritos, pregou para aquelas pessoas que foram mortas antes dele, para que eles tivessem uma segunda chance. O texto não diz isso. Só que, onde baseiam essa interpretação? Quando diz aqui, versículo 19, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então eles falam que Jesus pregou aos espíritos em prisão, e aí aqui no versículo 22, o qual subiu ao céu. Então falam que primeiro ele desceu, pregou aos espíritos e depois ele subiu ao céu. Aqui não diz isso. Tem outro trecho aí que diz que Jesus tomou a chave do diabo. O texto também não diz isso, mas quando a gente estiver lendo lá eu falo sobre isso. Então eles juntam esses versículos isolados para dizer que Jesus ministrou aos espíritos que estavam aprisionados, que aqueles que estavam no inferno logo após a sua morte, e deu a eles uma segunda chance. Não é isso que está dizendo. Preste atenção, foque agora na tela para você entender. Muitas interpretações têm sido dadas em relação a isso, que depois da morte de Cristo, Jesus foi pregar aos condenados no inferno. Mas eu vou passar para você aqui a interpretação que eu acho menos problemática, porque estou me atendo ao texto, tá? Mas estejam conscientes que nós estamos diante de um texto muito controverso. Então você vai ouvir falar muito sobre isso, tá? Pedro aqui está dizendo que Cristo pregou através de Noé para o povo da sua época, antes do dilúvio, não pessoalmente, mas mediante ao Espírito Santo. Espírito esse que, mais tarde, haveria de vivificá-lo dentre os mortos, como diz no final do versículo 18. Está aqui, ó. Sendo colocado à morte, mas vivificado pelo Espírito. Cristo foi colocado à morte, mas vivificado pelo Espírito. O mesmo Espírito pelo qual, o Espírito Santo, que pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses que estão em prisão? Os quais, em outro tempo, foram desobedientes.
quais são os espíritos que o apóstolo Pedro está citando aqui que estão em prisão. Aqueles que outrora foram desobedientes. No tempo de quem? No tempo de Noé, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, mais ou menos 120 anos. Então, essa ministração de Noé, entregue através de Noé pelo Espírito Santo, durou 120 anos, o tempo que Noé estava ali preparando a arca para salvar a sua família. E não é só Pedro que fala sobre isso, há outros autores do Novo Testamento que falam que Noé foi pregador de justiça. Então, o Espírito Santo usou Noé para pregar arrependimento, mas eles não se arrependeram, eles foram desobedientes. Noé anunciou o dilúvio, mas aquela geração rejeitou a pregação, morreu na desobediência, seus espíritos foram aprisionados, entraram no sofrimento do inferno e estão lá. Não tem texto nenhum que diz que eles receberam uma segunda chance. Porque eles ouviram a salvação, eles tiveram uma oportunidade. Quando Pedro ele escreveu essa carta, os espíritos daqueles homens e mulheres ainda estão em prisão, condenados, esperando o dia do julgamento. E aí é onde outros textos que dizem que aqueles que já morreram também serão julgados, estão aguardando o julgamento, juntamente com todos os ímpios de todas as épocas. Está no mesmo lugar. Então, essa interpretação que eu estou passando para você aqui exclui a ideia de que Cristo desceu no inferno, pregou para os mortos, ou anjos, após a sua morte, anjos caídos após a sua morte, e anunciou a sua vitória e deu a eles uma segunda chance. O texto não diz isso. O texto não diz isso. Se você encontrar algum lugar aqui no texto que diz isso, aí você me fala, eu me retrato. Mas, interpretando o texto com os contextos e com as outras partes da Bíblia, que é a hermenêutica que nós usamos, e essa é a interpretação correta para esse texto. Entende? Então aí continua falando assim, tal como esta figura agora, também o batismo nos salva. Não do despojamento da imundície da carne. Não é que o batismo nos salva do pecado que está na nossa carne, como alguns entendem o batismo dessa forma. Alguns entendem o seguinte: eu vou me batizar para matar a minha carne. O batismo não mata a carne. Eu fui batizado no ambiente neopentecostal achando que o batismo ia matar a minha carne e os meus pecados. O batismo não faz isso. O batismo, ele nos insere na arca da salvação. Assim como no passado, quem creu no que Noé pregou, e no caso só 8, os familiares de Noé, quem creu entrou na arca, hoje é o seguinte: quem crê e for batizado. O batismo é a simbologia de que estamos entrando na arca da salvação. Mas o que nos salva, o que nos livra dos nossos pecados, não é a água do batismo, é o sacrifício de Cristo, é o sangue de Jesus. Profundo isso, Simples, mas profundo. Muitos foram batizados pela motivação errada. Não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus. Então, o batismo é a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos, autoridades e poderes foram-lhes sujeitados. Bom, vamos seguir. Depois eu vejo comentários, tá? Vou focar aqui na leitura. Capítulo 4. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não viva mais o resto de seu tempo na carne para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar,
quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então veja, chega, já foi o tempo em que viveu o pecado, em que o pecado era muito vivo na sua carne. Se arme desse pensamento, o pecado morreu em Cristo, com Cristo. Basta, já deu o suficiente para a sua carne. Você já deu o suficiente quando outrora você vivia em dissolução, orgia, dissoluções, concupiscências, excessos de vinhos, banquetes, idolatrias. Agora, há aqueles que vão achar estranho que vocês não correm mais com eles nesses mesmos erros, nessas dissoluções. Os antigos amigos de boteco, de bar, de orgia, disso, daquilo, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Né? Então alguns vão estranhar mesmo o seu novo comportamento, a sua nova conduta, assim como no tempo de Noé. Eles não queriam viver daquele jeito? A conta deles chegou. Então a conta daqueles que hoje falam mal de nós, né? Aqui diz assim, ó, e acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós. Deixa falar, porque hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos. Porque por esta causa o evangelho foi pregado a eles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor, como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então nós temos que, como mordomos, dispensar graça, a multiforme graça de Deus. Assim como ela nos alcançou, devemos ser assim para com as pessoas. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se fosse coisa estranha, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, não estranhe, se você está passando por prova de fé, não estranhe. Não olhe para isso como uma coisa estranha. Não, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós, pois ele é blasfemado, mas por vós é glorificado. Olhe isso agora. Olhe onde alguns excessos são prejudiciais, inclusive para nós evangélicos. Deixa eu falar isso aqui para vocês com muita responsabilidade. Veja, toda militância fora do campo bíblico é prejudicial para o reino, não é saudável para nós. Por exemplo, nós estamos em um tempo muito difícil no que diz respeito à família. A família está sendo atacada. E não é só a família evangélica, é o povo de Deus, não, é a família mesmo. A família, o matrimônio, os princípios. Estão querendo incutir na mente das nossas crianças outras ideologias. Enfim, vocês estão sabendo dessas coisas aí. E
Como nós pregamos a Bíblia, e a Bíblia ela defende princípios, então querem nos censurar, querem nos calar, querem proibir que falemos algumas coisas. Esses dias tramitou, e vem já de tempos, né, na Câmara dos Vereadores, tramitou leis que proíbe certo tipo de falas. E essas falas estão na Bíblia. Então, se elas realmente forem proibidas, e eu citar um verso bíblico que tem aquela fala, então eu seria proibido de falar aquilo. O meu vídeo seria censurado, eliminado da internet e tal, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, por exemplo, na lista daqueles que vão para o inferno, lá em Apocalipse, fala que fora ficarão os idólatras. Fora ficarão os idólatras. Então vem aqui e fala, olha, idolatria é pecado. Você que é idólatra, você vai para o inferno. E se, é só suposição, tá? Se nesse texto fosse aprovado que não pode falar nada contra idolatria, senão seria uma idolatrofobia, estou inventando uma palavra, né? Porque agora tudo é isso, né? É homofobia, eu não sei o que é fobia, né? Cristãofobia não tem, né? Falam mal dos cristãos, mas tá tudo bem. Enfim, então se colocar lá, não pode mais falar nada contra idolatria, aí eu venho e falo, e é uma lei, então eu serei censurado, o meu vídeo será censurado, tá bom? Qual é a minha postura diante disso? Se eu for censurado, se a minha fala for censurada, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós devemos esperar, reagir? Versículo 12, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu não vou estranhar. Eu estou esperando que isso aconteça. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Seremos censurados, caluniados, difamados, perseguidos, atribulados. Porque Jesus também foi. Mas o que Jesus fez quando ele passou por tudo isso? Não retribuiu com injúria, não maldizeu ninguém. Entregou na mão daquele que julga todas as coisas, fez o papelzinho dele calado. Não estranhe não, mas se alegre pelo fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo. Se sois censurados pelo nome de Cristo, então você está sendo censurado pelo nome de Cristo, porque você serve a Cristo, você tem um bom comportamento e ele é censurado porque você serve a Cristo e aquelas pessoas não aceitam aquilo. E agora voltando para o que eu estava falando aqui, porque diante da lei há uma censura, felizes sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Por eles é blasfemado, mas por vós é glorificado. Então eu não sou a favor de militância. Eu não sou a favor de militância. Eu sou a favor de que continue pregando. Pregue, fale a verdade. Agora é pecado falar... pecado não. É proibido falar sobre idolatria. Essa lei não pode estar acima da lei da Bíblia. Essa não. Então eu vou pregar, eu vou falar. Se eu for censurado, se eu for preso, se eu for multado, se eu for não sei o que, eu vou colher as consequências e acabou. Eu não vou militar, eu não vou brigar. Eu não vou disseminar ódio, injúria, prejudicar o povo evangélico levantando militâncias. Não, eu vou pregar a Bíblia, eu vou falar, eu vou defender, eu vou anunciar a verdade, acabou. A gente não pode estranhar essas coisas. Então, aqui está falando o seguinte, se for para sofrer, se for para passar perseguição, que seja por ser um bom cristão. Versículo 15. Mas que nenhum de vós padeça
como homicida. Quer dizer, tudo bem, padeça, sofra censúria, injúria, tribulações por ser cristão. Agora, não por ser um homicida. Se você for um homicida, então vai padecer mesmo. Não como um ladrão, ou como um malfeitor, ou intrometido em assuntos de outros homens. Você está vendo que coisa? Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nisso. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o... Gente, olha isso aqui, foca aqui na leitura. Olha na tela, olha na tela. E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, aquele que padece segundo a vontade de Deus, possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Fica tranquilo. Versículo 17. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Fica tranquilo. Vai ter julgamento. E se o justo dificilmente se salva, gente, a gente procura ser justo e dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Vamos para o capítulo 5. Eu vou concluir aqui, vou dar uma olhadinha aí nos comentários de vocês. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto. Eu que também sou ancião, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com um espírito pronto. Então, ele está exortando aos anciões, aos presbíteros, que alimentem o rebanho, não por obrigação, voluntariamente, não pela ganância do lucro. Os pregadores do Pix aí, mas com o espírito pronto. Nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Olha isso, gente. O apóstolo Pedro está falando, olha, não é para você se colocar como o senhor do rebanho de Deus, a herança de Deus. A igreja é dele, você não é senhor da igreja, não. Pelo contrário, seja o exemplo para o rebanho. Não é só dando ordem, não. Eu sou a autoridade máxima. Eu sou o intocável. Não. Se coloque no rebanho e seja exemplo. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Semelhantemente, vós, jovens, submetei-vos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge buscando a quem possa devorar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você está passando por aflição, por tribulação, por provação, por perseguição, por opressão do diabo? Resiste firme na fé. Todos os irmãos no mundo passam por isso. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifica e estabeleça. Fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Então essa carta está dizendo aqui, o autor, que um trecho, uma parte talvez, foi escrita também por Silvano, vosso fiel irmão, como eu cuido. Escrevi brevemente, exortando e testificando que
Esta é a verdadeira graça de Deus, na qual vos firmais. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda, e também o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de caridade. Paz seja com todos vós que estás em Cristo Jesus. Amém. Então assim a gente conclui mais uma carta, concluímos a leitura de hoje. Para quem vai, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.